Boa tarde, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Aqui é a tia Kelly e na aula de hoje a tia Kelly vai rever com vocês a aula passada, a aula número 4, né? E em seguida a tia Kelly vai estar passando algumas atividades, certinho? Então vamos lá que a tia Kelly vai rever com vocês os conteúdos que foram passados na aula de ciências número 4 e em seguida a tia Kelly vai estar passando as atividades de tarefa, certinho? Então vamos lá! Na nossa aula número 4, a tia Kelly falou sobre organizando os animais em grupos, né? Os animais, eles apresentam várias características comuns, né? E eles podem ser organizados em diferentes grupos. Aqui a tia Kelly vai estar falando um pouquinho detalhado de cada grupo. Então vamos lá. O primeiro grupo é o grupo dos peixes, né? Os peixes, eles são aqueles animais que vivem exclusivamente no meio aquático, né? Sendo que alguns deles vivem em água doce e outros em água salgada. O formato e o tamanho do corpo dos peixes, né? Eles podem variar bastante, né? Mas em geral todos eles apresentam nadadeiras e eles também se auxiliam na natação. A maioria dos peixes, né? Tem o corpo deles coberto por escamas, né? Cujo formato e o tamanho também são variáveis. Os peixes conseguem respirar debaixo da água, né? Graças às brânquias e as estruturas deles são capazes, né, de capturar o oxigênio presente na água, ok? Agora a tia Kelly vai falar sobre os anfíbios. Anfíbios é uma das principais características dos anfíbios, né? É que eles apresentam uma pele bem fininha e úmida. A maioria deles são semiaquáticos, né? E tem parte de seu desenvolvimento dentro da água e outra parte fora da água. Durante o período, né, em que vivem na água, eles respiram por meio das brânquias, né? De modo bem semelhante com os dos peixes. Depois de adultos, eles respiram principalmente pelo meio dos pulmões e da pele. Nós vamos dar alguns exemplos aqui de anfíbios como sapo, rã, perereca, né? E ainda nós também temos as salamandras e as cecílias, ok? Agora a tia Kelly vai falar um pouquinho sobre os répteis. Ao contrário dos anfíbios, eles têm a pele seca. Como as serpentes, lagartos, eles têm a parte, né? Ou a pele coberta pelas escamas. Outros como jacaré e crocodilos têm o corpo revestido por placas de osso. E ainda tem os que têm uma carapaça, né? Que protege o corpo, como as tartarugas, os cágados e os jabutis. A maioria dos répteis, ela é bem adaptada ao meio ambiente terrestre e pode até mesmo habitar em regiões desérticas, né? Onde chove muito pouco. Mas existem as espécies que vivem sempre próximas à água, né? E outras que também são aquáticas, como as tartarugas marinhas. Todos os répteis, eles respiram pelo meio dos pulmões, né? Eles captam o oxigênio presente no ar. Assim, mesmo os que vivem na água, eles precisam subir à superfície de tempo em tempo para respirar. Agora eu vou falar sobre as aves. As aves, apesar de existir uma grande variedade de aves no planeta, né? Todas elas são dotadas de asas, pena e bico e sem dentes. Entre as características, a mais marcante e exclusiva da ave é a presença das pernas, que ajuda a controlar a temperatura do corpo e também a voar, né? Além disso, todas as aves têm os pulmões e elas respiram o gás oxigênio presente no ar. Elas são bem adaptadas ao meio ambiente terrestre, mas existem algumas também espécies que são aquáticas, que vivem próximos a lagos, rios e ambientes marinhos. A maioria das aves é capaz de voar, como os pombos, os gaviões, as garças, as asas e as penas que revestem seu corpo, né? Então, assim, elas voam porque elas têm penas que vão revestir o seu corpo. Os pinguins, a ema, o avestruz e a seriema são exemplos de aves que não voam. Há também as espécies como as galinhas
que usam as asas para voos pequenos ou voos curtos, né? Nós temos os mamíferos, que é o grupo que estão incluídos animais cujos filhotes se alimentam do leite produzido pelo corpo da mãe, né? Ou seja, são os animais que mamam. Após algum tempo, o filhote começa a se alimentar como um adulto, que pode ser herbívoro, carnívoro, onívoro ou detritívoro. Outra característica é a presença, né, de pelos revestidos no corpo deles, e a quantidade e o tamanho pode variar, mas todos os mamíferos têm pelos em pelo menos um momento da sua vida. Eles podem habitar em ambientes aquáticos e terrestres, né? Os mamíferos respiram por meio dos pulmões. E os que vivem na água precisam subir à superfície de tempo em tempo para respirar, que é o exemplo das baleias e dos golfinhos. Aqui eu vou mostrar algumas imagens de mamíferos, anfíbios, aves, répteis e peixes. Nós também temos os poríferos, que são os animais aquáticos que têm o corpo cheio de poros, né? Existem espécies de água doce, mas a maioria deles vivem em água salgada. Eles não têm capacidade de se locomover, eles vivem fixos sobre as rochas, no fundo do mar ou dos rios, né? E os principais integrantes deles são as esponjas. Nós temos os quinidários, que também são os animais aquáticos, e a maioria vive em ambiente marinho, né? O formato do corpo, o tamanho e as cores são variáveis. A gente pode dar um exemplo da água-viva, das anêmonas e dos corais, né? Eles vivem fixos no fundo do mar ou sobre rochas, né? Ou como a água-viva, que são capazes até de nadar. Vermes, que podem ser encontrados em ambientes aquáticos ou ambientes terrestres úmidos. A maioria deles é parasita, ou seja, passa parte de sua vida no corpo de outro ser vivo, né? Sugando os nutrientes e podendo causar várias doenças. Alguns vermes nós temos como as planárias e a tênia, né? Que elas têm o corpo todo achatado. E outras como lombriga, que elas vão ter o corpo cilindro e alongado. Que mais? Nós temos os anelídeos, que são as minhocas e as sanguessugas, e elas têm o corpo alongado e dividido em vários anéis, né? Esses animais, eles podem viver em ambiente aquático e terrestre. Nós temos os moluscos, são animais do corpo mole e que podem habitar no ambiente terrestre ou aquático, de água doce ou salgada, né? E nesse exemplo nós podemos citar o polvo, a lula, caramujo, lesma, ostra e mexilhões, certo? E alguns apresentam uma concha externa para proteger o seu corpo. Também temos os artrópodes, que são os animais que têm as pernas articuladas, né? Com pequenas divisões que possibilitam diferentes movimentos. O corpo desses animais tem uma estrutura externa rígida. E os animais que fazem parte dos artrópodes são abelhas, formigas, mosquitos, borboletas, ciris, lagostas, aranhas, escorpiões e centopeias. Nós temos os equinodermos, que são os animais que vivem em ambiente aquático, de água salgada, que vivem no mar, né? Eles têm o corpo revestido por espinhos e podem ser pequenos ou longos. Um exemplo deles são as estrelas do mar e as bolachas da praia e os ouriços do mar, certo? Agora a tia Kelly vai estar passando para vocês a tarefa. Eu peço para vocês realizarem as atividades do livro das páginas 11, igual ou diferente, página 17, página 18 e página 19. Eu aproveitei essa aula de hoje para dar uma revisão, para que vocês possam estar respondendo os exercícios dessas páginas que a tia Kelly acabou de passar. Lembrando que qualquer dúvida estou à disposição para atender vocês, certo? Um grande beijo para vocês e até a nossa próxima aula.